Bom dia, meus amigos, minhas amigas. A gente segue na sequência com o professor Caldeira, Direito Constitucional Narrado. A gente segue então a aula já hoje 31, 19 de agosto. A gente segue junto então com vocês. Artigo 18, importantíssimo para concursos públicos e sempre agora no final do nosso bate-papo, das nossas aulas da Constituição Federal narrada, além da narração dos artigos, artigo por artigo, inciso por inciso, doutrina, súmulas do STF, que tem caído nos concursos públicos, tem despencado, aliás, jurisprudência tem caído muito também. No final de cada aula, uma questão de concurso para você. Então, com as nossas aulas, você já está vendo o áudio, você está escutando o áudio, você já está assistindo às aulas, às videoaulas, tudo gratuito. E estudando a própria Constituição Federal, ipsis literis, que é o que cai, tá, nas primeiras fases dos principais concursos do Brasil, e ainda a parte prática, tá, com questões comentadas da OAB e de concursos públicos para técnicos dos tribunais e analistas. Na sequência, então, fiquem comigo, vejam só. Título 3, da Organização do Estado. Capítulo 1, da Organização Político-Administrativa. Então, a gente está adentrando aí no texto constitucional. Tudo que estiver em preto aqui na videoaula é a própria Constituição Federal e cores diferenciadas são os nossos comentários. Vejam só que interessante. É importante vocês contextualizarem, tá? Isso é uma técnica mnemônica de memorização. Mais ou menos, não precisa ficar decorando, mas mais ou menos alguns artigos mais importantes é legal que vocês fiquem aí antenados. Por exemplo, o Poder Legislativo, tá? Artigo 44 seguintes. Executivo, artigo 76, para saber mais ou menos onde que está. Tá? É importantíssimo que os senhores leiam a Constituição. Não adianta também só ficar aí estudando doutrina. Tá? Os concursos públicos têm mostrado que tem caído muito, muito mesmo a letra de lei, porque a pessoa não sabe o básico, a lei. Tá? Então, Poder Judiciário, artigo 92. Fiquem com esses dispositivos mais importantes, que vai tratar do tripé, né? Das funções legiferante. Tá? A gente não fala em poder, não. Depois a gente vai conversar com vocês, tecnicamente, funções. Tá? Poder é o que está na Constituição, mas a gente sabe que são funções estatais. Função legiferante, função administrativa ou executiva e função judicial ou judiciária. Ou jurisdicional, melhor dizendo até. Artigo 18, seguindo aí, a organização política administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. Então vejam só, aqui a questão de um verdadeiro pacto federativo e tratando aí também dos vários componentes da nossa federação, dessa federação. Nossa federação, vejam só, breves comentários. Nossa federação é uma federação de igualdade. Tá? Não existem entes federados mais importantes que os outros. Todos têm a sua importância de acordo com as competências delineadas pela Constituição Federal. Vejam só, os entes federados são juridicamente então iguais. Ao contrário da federação hegemônica, por exemplo, a antiga Rússia, que a gente coloca aqui como exemplo, que exercia hegemonia sobre as demais repúblicas. Essa é a razão, então, de existirem 3 senadores para cada estado. Então, os senadores estão a representar os estados, os deputados federais, o povo, né, como vocês já sabem, e a gente vai estudar com mais profundidade no seu tempo. Vejam só, a jurisprudência atual para vocês de setembro de 2013. Vejam só, sobre essa questão da autonomia, né, dos entes federados. A Constituição Federal, estou lendo agora o julgado do Supremo Tribunal Federal para vocês. A Constituição Federal conferiu ênfase à autonomia municipal. Vejam só. Ao mencionar os municípios como integrantes do sistema federativo, nós temos o artigo 1º, e ao fixá-la junto com os estados do Distrito Federal, lá no artigo 18, que estamos comentando com vocês, a essência da autonomia municipal. Então, contém qual que é essa essência da autonomia? Primordialmente, então, a gente tem a autoadministração, né, que implica aí capacidade decisória quanto aos interesses locais, sem delegação ou aprovação hierárquica, autogoverno, tá? Que determina a eleição
do chefe do Poder Executivo, o prefeito, né, e dos representantes do Legislativo. O interesse comum e a compulsoriedade da integração metropolitana não são, então, incompatíveis com a autonomia municipal. O mencionado interesse comum não é comum apenas aos municípios envolvidos, mas aos estados e municípios do agrupamento urbano. É uma ação declaratória de inconstitucionalidade, uma DI, 1842, relator ministro Gilmar Mendes, então julgada de 2013. Vejam só que quando a gente fala em autonomia administrativa, em autogoverno, enfim, a gente não pode se esquecer, é melhor que a gente se lembre, então melhor dizendo, falando a frase no positivo, que no âmbito dos municípios, no depois artigo 30 e seguintes, mas no âmbito dos municípios, cuidado, né, principalmente para aqueles que estão prestando a OAB e estão começando a estudar sobre concursos públicos agora, cuidado. Nós só temos o poder ou a função jurisdicional, o poder judiciário em nível estadual, tá, dos estados, e em nível federal. Tá? Tomar cuidado porque não existe aí no nível municipal. Vocês sabem, não existe um tribunal de justiça municipal, tá? Componente do poder judiciário. Toma cuidado só com isso. Eu sei que é básico para quem estou falando, aí, para o pessoal da OAB, mas para alguns colegas internautas aí, talvez eles não saibam e a gente vai devagarzinho descampeando aí e mapeando também a Constituição Federal para vocês. Parágrafo 1º, Brasília é a capital federal. Parágrafo 2º, os territórios federais integram a União e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas por lei complementar. Observação aqui, território federal, então, não é um ente federado. Ele é descentralização administrativa da União. Tá? Hoje ficou assim. Parágrafo 3º, os Estados podem incorporar-se entre si. Esse específico, pessoal, só um parênteses aqui, eu vou ler de novo, para que vocês tenham aí, eu ia falar no caderno, né? Tique de professor, que vocês tenham aí no meio digital, né? Cuidado com o parágrafo 3º, que tem sido objeto constante, aí, repetitivo de vários concursos públicos. Vejam só, e o examinador vai trocando as palavras, a banca, e pode confundir vocês. Toma muito cuidado com esse parágrafo 3º. Diz assim, os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se, hipótese de cisão é quebra, né? Ou desmembrar-se, hipótese de desmembramento, para se anexarem, hipótese de fusão, para se anexarem a outros, ou formarem novos estados, ou territórios federais, mediante... Então, ó, só outro parênteses aqui, vejam só, então essa possibilidade de fusão, de cisão, enfim, de quebra, de junção de estados, enfim, é possível, sim. O que tem caído em concurso é exatamente isso aqui. Quais são as condições constitucionais estabelecidas pelo legislador constituinte para que isso efetivamente ocorra? Vamos ver aqui comigo? Vejam só, mediante a aprovação da população diretamente interessada, requisito número 1 constitucional, através de plebiscito, requisito número 2, e do Congresso Nacional, por lei complementar, requisito número 3. Vejam só, aqui no parágrafo 3º, então, fala em população, já no parágrafo 4º, está no plural. Cuidado aqui, o que é população diretamente interessada? População só da área que vai ser desmembrada, né? E que vai ser desmembrada porque há sempre duas áreas, a área que vai ser desmembrada e a área, evidentemente, remanescente, que é aquela que vai ficar. Segunda corrente, deve haver, essas são correntes doutrinárias, né? Deve haver consulta nas duas áreas. Tal. Bom, qual que é a corrente? É essa aqui que foi adotada pelo STF em 2013, tudo para vocês, julgados recentes para vocês, né? Deve haver, então, a consulta nas duas áreas quando se fala do Estado. Tá? Então, se eu vou desmembrar, é preciso consultar essa população diretamente interessada dos dois estados. Essa é a corrente que prevalece. População diretamente interessada seria de toda a federação, seria a melhor corrente, mas a adotada do STF é a segunda. Cuidado aqui. Parágrafo 4º está terminando.
a criação, a incorporação, essa sempre cai também. A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios, agora a gente está no nível municipal. Mesma coisa. O que cai? Eles mudam aqui agora. Vejam só, vou ler o texto, depois a gente comenta. A criação, a incorporação, então, a fusão e desmembramento de municípios far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal, e dependerão de consulta prévia mediante plebiscito as populações dos municípios envolvidos após divulgação dos estudos de viabilidade municipal, apresentados e publicados na forma da lei, já caiu em prova do Ministério Público. Então vejam só, essa emenda constitucional de 2008, 57 de 2008, que trouxe essa nova redação para o parágrafo 4º. Então vejam só, é a mesma coisa que o parágrafo anterior. Criação, incorporação, fusão, etc. Dos municípios agora, quais são os requisitos? Vamos lá, para os requisitos. Lei estadual, far-se-ão, lei estadual, dentro do período determinado por uma lei complementar federal, então eu preciso de uma lei complementar federal dentro do período, e se vai se fazer esse desmembramento, etc., por lei estadual. E quais outros requisitos? Depende do que mais? Consulta prévia, tá? Por plebiscito, às populações dos municípios envolvidos, tá? Após a divulgação dos estudos de viabilidade. Agora comigo, como é que tem isso caído em concurso? Eles trocam, exatamente isso que eu estou falando, eles trocam aqui, ó, lei complementar federal, eles colocam estadual. Por lei estadual, eles colocam aqui em cima, por lei federal. Então, esses trocadilhos são perigosos. Cuidado aqui comigo. Vejam só. Bom, na sequência, aí um julgado do Supremo Tribunal Federal, rapidinho, para a gente entrar na questão de concurso. Vide a DIN 3682, artigo 18, parágrafo 4º. Essa lei complementar federal, então, até hoje nunca foi feita, tá? No entanto, mesmo sem lei, vários municípios foram criados. Foi ajuizado, então, a DIN pela Assembleia Legislativa do Mato Grosso, e a DIN é procedente e se deve declarar a mora legislativa porque foi omisso, evidentemente, o Poder Legislativo Federal. Ciência ao Congresso Nacional, portanto. No entanto, na ADIN, que teve como relator ministro aí o professor Gilmar Mendes, e ao invés de dar só ciência, ele estabeleceu um prazo, né, de 18 meses para que essa lei seja feita. Isso é muito comum, essa forma do Supremo trabalhar, conferindo aí prazos, etc., porque a gente sabe que tem que ser respeitada a tripartição dos poderes. Não pode haver aí, tem que haver o respeito mútuo entre os poderes, pesos e contrapesos, para que não haja aí imersão de um em detrimento de outros. Tá? Bom, era isso. Repartição de competências, o modelo da Constituição, então, é um modelo adotado pela maioria das federações atuais. Foi adotado, então, o princípio da predominância do interesse, o princípio que vai informar a repartição da competência na Constituição nossa. Assuntos de interesse, então, predominantemente geral, a competência será da União. Tá? E as competências locais, a gente vai ver tudo isso com vocês. Tá? Artigo 30, seguintes, por exemplo, municipal, transporte municipal. Será que a competência para administração, competência administrativa ou executiva, é federal? Não, não é. Competência municipal para verificação de alguns temas que dizem respeito tão somente aos municípios. Tá? Vejam só, isso que é interessante falar com vocês. Poder político é um só, né? A separação das funções, essa é a dica, né? Fala assim, tripartição de poderes. Na verdade, o poder é uno e o que é repartido, entre aspas, né? Porque se a gente fala em divisão, quer dizer, existiria perda, quando na verdade o que acontece é apenas foco de incidência de competências. Competência legiferante, administrativa e jurisdicional, todas aí havendo um rearranjo onde todas coexistem no nosso sistema. Artigo 19, é vedado à União, está terminando, aos Estados do Distrito Federal e aos municípios, inciso 1º, estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-los o funcionamento ou manter com eles seus representantes em relações de dependência ou aliança, ressalvado na forma da lei, colaboração de interesse público. Cuidado aí, então, só pode haver relacionamento com a igreja se houver um interesse público, e vejam só esse julgado de 2013, o Brasil, lembrando sempre, né, é uma república laica. O que significa isso? O Brasil não é um estado, por exemplo, entre aspas, católico. Tá?
Ele acredita em Deus, como nós já lecionamos quando falávamos em preâmbulo da Constituição, sobre a proteção de Deus, quer dizer, mas isso não significa que o Estado deixou de ser laico. Tá? O Estado, portanto, ele deixa a livre para o cidadão brasileiro ter a sua convicção religiosa, com uma liberdade aí expressa e garantida no texto constitucional. Inciso segundo, continuando, a leitura, recusar fé aos documentos públicos. Inciso terceiro, criar distinções entre brasileiros e preferência entre si. Bem, pessoal, era isso que eu queria falar com vocês sobre a questão da federação. A gente está adentrando aí agora forte, mais rápido, né? Vocês estão percebendo? Está mais dinâmica a aula e curta. Vejam só, nossas aulas não são aulas de 40, 50 minutos, como outros colegas fazem, com todo respeito aí, mas a gente tem por meta confeccionar cursos mais rápidos para não cansar vocês, tá? Objetividade é essa a proposta. E qualidade, né? A gente está preocupado em trazer para vocês o máximo de informações, atualizações, tudo aí em videoaulas, para vocês não ficarem perdendo tempo com leituras. Vamos lá então, questão de concurso e provas da OAB. Hoje eu trago para vocês concurso público do MP, vejam só o nível que a gente está trazendo, para que vocês possam, aí quem estudou mais, evidentemente, engloba também o menos. Concurso do Ministério Público 2010, Espírito Santo, vejam só, questão 55, CESP, prova 1. Acerca do sistema da repartição de competências, estou lendo a questão de concurso. Inserido na Constituição Federal e do sistema federalista adotado no Brasil, assinale a opção correta. Exatamente o tema que a gente está vendo com vocês hoje. Vamos lá. A forma federativa de Estado, eu vou ler todas, depois eu vou dar o gabarito e comentar uma por uma rapidinho. A forma federativa de Estado poderá ser alterada mediante emenda constitucional. Será? Vamos ver. A linha B. Compete privativamente à União legislar sobre o direito financeiro. Certo ou errado? Certo ou errado? C. O sistema federal adotado no Brasil confere autonomia administrativa e política aos estados, aos Distrito Federal e aos municípios, mas não lhes confere competência para o exercício de sua atividade normativa, em razão de diversos limites impostos pelas normas de observância obrigatória. D. É possível a criação de novos territórios federais, na qualidade de autarquias que integrem a União, na forma regulada por lei complementar. E. É da competência exclusiva da União promover programas de construção de moradias e melhoria das condições habitacionais e do saneamento básico. O gabarito aqui que a banca conferiu é o gabarito D, portanto, então é possível a criação de novos territórios federais na qualidade de autarquias que integrem a União na forma regulamentada por lei complementar. Vejam só, a questão A está equivocada na medida da forma que a forma federativa é tema que não se admite proposta tendente a abolir. Vejam só, é uma cláusula pétrea. Artigo 60, parágrafo 4º, fala das cláusulas pétreas, diz que não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Vejam só, forma federativa. Tá? Então, portanto, não é possível. Errada a resposta à questão. A questão B também está equivocada. É que o tema direito financeiro é da competência concorrente, artigo 24. A questão C é também errada. Ver artigo 18, tá? Que a gente acabou de comentar com vocês. A questão D é o gabarito. A questão E também está errada, porque não é uma competência exclusiva, mas sim uma competência chamada comum, artigo 23 da Constituição Federal. Bons estudos, obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Constituição Federal narrada, com o professor Caldeira.